Olá, saudações a todos. Quero compartilhar com todos vós Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. A palavra do Senhor diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. É esse convite que eu faço a vocês aonde vocês estiverem. A palavra de Deus nos orienta: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outro. É esse convite que eu faço a vocês, aonde vocês estiverem. Se vocês se achegarem a Deus, ele chegará a você aonde você estiver. Meus queridos, quando vocês ficarem irados, a palavra de Deus está deixando bem claro aqui: não pequem, ou seja, não dê lugar ao diabo. É isso que a palavra está dizendo: ao meu coração e ao seu coração. Não ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, meus queridos, a reconciliação deve ser imediata, a reconciliação deve acontecer no mesmo dia. Não pode guardar ressentimento de jeito, maneira alguma, ou seja, o espírito tem que estar em plena serenidade ao pôr do sol, ao amanhecer. Meus queridos, a Bíblia diz: não se pode conservar-se irado, não se ire, ou seja, dormindo com a ira, acordando com a ira, ou seja, tem que esquecer, tem que ser sereno. Olha o que o salmista Davi nos ensina lá atrás para nossas vidas no dia de hoje: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, meus queridos, é isso que a gente tem que fazer: sossegar, ser sereno. Meus irmãos, deve ser a primeira atitude que devemos tomar quando nós nos irarmos. Irmãos, pergunta onde vocês estiverem: podemos nos irar sem pecar? Pode se irar sem pecar? Infelizmente, meus queridos, a raiz dos conflitos sempre está no egoísmo. Como assim, Jacques? Meus irmãos, quando você se vê ao redor, quando você vê ao seu redor a falta de harmonia causada pelo egoísmo, ou seja, os conflitos internos da discórdia sempre estará no egoísmo. Meus queridos, um exemplo são pessoas que querem fazer as coisas do seu modo. Isso está errado. Pessoas egoístas fazem o que querem, e o egoísmo ele sempre traz o quê? Sempre traz conflitos, brigas, dissensões, uns contra os outros, pessoas contra pessoas, família contra as famílias, pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa, a esposa contra o seu esposo. Vemos isso direto. Meus queridos, nós, como povo de Deus, como filho de Deus, precisamos nos irar com o pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Meus queridos, no mundo em que vivemos tantas tragédias humanas, tantas discórdias, tantas brigas, tanta desunião entre as pessoas, entre as famílias, tantas mentiras, que de quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Meus queridos, temos que ter um tempo para parar, para refletirmos e pensar sobre isso, tudo que está acontecendo ao nosso redor, antes de se irar, antes de você falar alguma coisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, antes de você falar algo, no mundo em que vivemos, temos que ter o quê? Cautela, serenidade, pensar antes de agir. Antes de agir com ira, meus queridos, temos que separar algum tempo das nossas vidas para o quê? Para refletir sobre tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, sobre todos os problemas que acontecem ao nosso redor. Quando estamos irados, nossa primeira reação pode ser errada. É isso que a palavra está nos falando, é isso que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando. Onde você quer chegar, Jackson? Meus queridos irmãos, você só deve se irar somente quando vê o egoísmo ser um obstáculo para o quê? Para a obra de Deus, um obstáculo para nos prejudicar. Meus queridos, temos que orar sem cessar, dobrar nossos joelhos, temos que orar e pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de tomar qualquer decisão. Quantas vezes, meus queridos, nós nos iramos e nos lamentamos por ter falado algo com alguém? Na verdade, já aconteceu isso com você? Quando nós nos iramos com algo assim, desta forma, falar sem pensar, atuamos para nos vingar, ou seja, para dar o troco, e Deus ele não se agrada com isso. A palavra de Deus nos orienta a mim e a você, aonde vocês estiverem. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir,
tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que palavra forte, meus queridos. A ira do homem é se vingar, né? Quando atuamos assim, atuamos por vingança, mas a ira de Deus é a justiça, ou seja, como pautamos a nossa vida é pautada na presença do Senhor, buscando ao Senhor, atuamos com justiça, pensar antes de agir, colocar todas as nossas necessidades na mão do Senhor. Quando vocês ficarem irados, não pequem, é isso que a palavra está nos dizendo. Meus irmãos, não se ire porque alguém te desanimou, alguém te feriu, alguém te frustrou, alguém te desiludiu. Meus queridos, é o que eu estava comentando desde o início nessa ministração. Essa é a classe errada da ira, né? Ou seja, a egoísta. Infelizmente, nem sempre as pessoas estarão à altura das nossas expectativas. Coloque isso no seu coração. Meus irmãos, esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar. Meus queridos, se alegre de não haver dito a primeira coisa que vem à sua boca, à sua mente. Meus queridos, pois a ira, ou seja, impulsiva, aquela ira impulsiva sempre põe vocês com problemas, vocês em dificuldades. Reflita antes de falar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, meus queridos, o egoísmo é a fonte de todos os conflitos. Como assim, Jackson? Faço um convite a todos vocês, aonde vocês estiverem, seja imitador de Cristo. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Requer você, meus queridos, ser imitador de Cristo, requer o quê? Deixar a mentira, deixar o orgulho, deixar a amargura, deixar a ira, deixar o palavrão, deixar a blasfêmia, deixar o egoísmo, deixar a gritaria, meus amados, deixar toda essa malícia. Meus irmãos, aonde você estiver, temos que ser imitadores de Cristo. É isso que Cristo quer para a nossa vida, que sejamos imitadores dele. O que? Honesto, benigno, misericordioso, para edificar o nosso próximo, para que sejamos o que? Um instrumento de justiça para o nosso próximo. Meus queridos, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo nos amou. Oh, glória! Essa é a mensagem da parte do Senhor para o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, irai vós e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja imitador de Cristo. Essa é a mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Se você for decidir algo, se você for decidir alguma coisa em sua vida, pense, raciocine, seja um instrumento de justiça onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, que você seja um imitador de Cristo aonde você estiver, seja um representante do reino de Deus aonde você está neste momento. Essa palavra da parte do Senhor para o seu coração, do coração do Senhor para o seu coração, para a tábua do seu coração. Minha oração neste momento para com vocês, que antes de vocês agirem, vocês pensem, raciocinem, antes de colocar em prática. Se seja pautado na palavra de Deus, peça orientação ao Pai e Ele vai te direcionar. A palavra de Deus diz: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra para o seu coração. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.